E aí pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Me chamo Nogueira, para aqueles que não me conhecem. Sou catequista aqui na Matriz e hoje estou incumbido de dar essa live para vocês, de apresentar este tema para vocês. Então galera, já vai se sentando aí onde você está para entender tudo o que vai ser falado neste dia de hoje. Galera, nós estamos vivendo um período belíssimo, um período sensacional dentro da nossa Igreja Católica. Por isso, o nosso tema tem tudo a ver com esse período que nós estamos vivendo. Então, anota aí que o tema da nossa formação de hoje é Cristo ressuscitado. Então, galera, muito feliz eu estou por poder dar esse tema para vocês, porque realmente, quando foram separando os temas e foram dando cada um para um catequista diferente, eu realmente olhei para mim e falei, eu quero este tema. Eu quero falar sobre Cristo ressuscitado. Porque não há nada melhor, não há nada mais belo do que você falar de Cristo. Principalmente o Cristo que ressuscitou. Então, ó, já vai aí deixando o teu likezinho aí, né? Porque é necessário, né, para divulgar o canal. Deixa o like aí, que agora nós vamos começar a falar sobre Cristo ressuscitado. Mas primeiro, fecha o teu olho. Vai fechando o teu olho aí onde você está. Já vai se colocando em oração. Já vai deixando que o Senhor possa se fazer presente aí onde você está. Vai entregando tudo aquilo que está dentro de você para que Deus possa se fazer presente. Nesse dia de hoje, é mais um dia em que nós vivemos a Páscoa, em que nós vivemos esta ressurreição, esse retorno de Cristo, aquele que venceu tudo, aquele que venceu as dores, aquele que venceu o sofrimento, aquele que venceu a morte. Então, desde já que você possa ir entregando todo o teu coração nas mãos de Cristo e deixando que Ele possa ser o Senhor da tua vida. Vai entregando todo o teu coração para que o Espírito Santo possa habitar nele, para que o Espírito Santo possa se fazer presente nele. Vamos honrar esse dia de hoje, honrando ao Senhor Jesus Cristo, entregando tudo aquilo que temos na mão dele. Que possamos sim viver esta Páscoa, possamos sim viver este período que Cristo está entre nós com uma felicidade, porque Cristo ressuscitou. Então, entrega o teu coração a Ele, para que Ele possa fazer as suas maravilhas em tua vida. Senhor, permanece em nós através do Teu Espírito Santo e que nós possamos sempre Te louvar, Te agradecer, Te amar. Tudo como retribuição ao amor que dá por cada um de nós. Obrigado, Deus, porque Tu nos dá a oportunidade de estar ao Teu lado, Tu nos dá a oportunidade de viver mais este amor através da Tua ressurreição. E através da Tua ressurreição, nós hoje somos salvos. Nós hoje não temos mais em nós a mácula do pecado, porque Tu, Senhor, salvou a cada um de nós. Te agradecemos e Te louvamos. E entregamos todo este encontro nas Suas mãos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Galerinha, como eu falei para vocês, né? Nosso tema hoje realmente é falar sobre Cristo ressuscitado. E não há nada mais belo, não há nada mais bonito dentro da nossa igreja do que falar do próprio Cristo que ressuscitou. Né? Então, diante de tudo isso, eu vou pedir que vocês possam aí pegar a sua Bibliazinha, ó. Então, vamos pegando a Bibliazinha, ó. Dá um tempinho aí pra vocês pegarem a Bíblia, né? Vai pegando a Bíblia. E vai abrindo ela, tá bom? Pega a sua Bíblia e abre ela em João 20, tá bom? Abra ela em João 20. Pegue a sua Bíblia e abra em João 20. Qual versículo, Nogueira? Versículo 1, tá bom?
João, capítulo 20, versículo 1. Não vou ficar repetindo muito, porque se você quiser, você pode parar o vídeo e escutar aí, né, qual é a passagem de novo. Então vamos lá. Em João 20, versículo 1, nós temos a passagem do sepulcro vazio. E a passagem fala o seguinte: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e com outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, e o outro discípulo correu mais depressa, chegando primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Continuando, né? O versículo 11. Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Ela enxergou 2 anjos. Cadê? Me perdi aqui. Ela enxergou 2 anjos, vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira, outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei aonde colocaram. Dizendo isto, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus de pé. Mas ela não sabia, virou-se de pé, mas ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse jardineiro, ela disse: Senhor, foste tu que levaste. Dize-me onde colocaste, e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou e exclamou em hebraico: Rabuni, que significa mestre. Jesus disse: não me segures, pois ainda não subi junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos que subo para junto do meu Pai, e a vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo o que lhes tinha dito. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Essa passagem é uma passagem muito bela, que é a passagem da ressurreição de Cristo. Mas se nós notarmos, essa passagem ela não começa só falando sobre ressurreição. Ela fala de outras coisas, de todo o caminho, de toda a preparação para a ressurreição de Cristo. Como nós sabemos, Cristo havia morrido. Ele foi morto numa cruz. Passou pelo Calvário e morreu numa cruz. Na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Segundo a cultura judaica, alguém só estaria morto após 3 dias, contando com o dia da morte. E como ele morreu na sexta, ele morreu na sexta-feira, sábado, segundo dia, sexta primeira, sábado segundo, domingo o terceiro. Então no domingo Jesus já poderia ressuscitar, porque segundo os judeus ele havia morrido já. Porque se Jesus ressuscitasse no segundo dia, eles mas não morreu ainda, porque no terceiro dia. Entende? Então, pela cultura judaica, Jesus só poderia ressuscitar a partir do domingo.
E foi no domingo de manhã que Maria Madalena foi visitar o sepulcro de Jesus. Na verdade, se nós notarmos aqui a leitura, nós vamos perceber que não era domingo de manhã, era domingo de madrugada. A leitura começa assim. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, inclusive fala, né? Quando ainda estava escuro. Então, se nós fizermos aqui uma analogia, uma ligação ao fato que estava acontecendo, nós vamos notar o seguinte: era de madrugada e estava escuro. Essa escuridão, ela tem uma representatividade, eu tenho dificuldade com essas palavras, importantíssima para a explicação da história e do que estava acontecendo. Jesus tinha morrido. Os discípulos estavam tristes. Eles estavam vivendo uma escuridão. Então se faz necessário na narrativa citar o fato que estava escuro. Citar o fato que os fatos da natureza em que de madrugada ainda era escuro. A luz do sol ainda não havia chegado. Então, note-se dentro da narrativa que isso remete à escuridão que os discípulos estavam passando, porque Jesus estava morto. Então, a primeira coisa que é citada dentro dessa formação, né, dentro dessa passagem, é nós percebermos que a vida sem Cristo, em que Cristo está morto para mim, é uma vida de escuridão. A sua vida não está iluminada. Porque a luz da nossa vida, aquele que nos guia, é Cristo. E daquela maneira se apresentavam os discípulos, se apresentava Maria Madalena e as outras pessoas que acompanhavam a Cristo. A escuridão vivida por cada um deles. E a narrativa continua. Né? Quando Maria vai continuar assim, quando continua a passagem, né? Maria chega ao túmulo, ela repara que tinha uma coisa diferente. Tá até aqui, ó. Maria foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então vamos notar que quando Maria chega lá, não havia mais a pedra. E o interessante é que em outros evangelhos, sem ser o de João, que foi o que eu li aqui, nós podemos reparar um fato interessante. Elas vinham, na verdade Maria não estava só, estava com outras mulheres, e elas vinham conversando, como vamos retirar a pedra? Então elas já vinham pensando nas dificuldades que elas poderiam ter. Como a gente muitas vezes também pensa. Por que eu vou seguir esse caminho de Cristo se eu vou ter grandes dificuldades? A gente não olha o todo, a gente olha só uma consequenciazinha. Então ela vinha pensando, né? Como a gente vai tirar aquela pedra muito pesada. E quando Maria chega, a pedra já havia sido retirada. Então você imagina o que passou pela cabeça de Madalena naquele momento. A pedra foi retirada? Será que já tem alguém visitando a Deus? Visitando Cristo? Será que tem alguém que entrou lá e pegou o meu Senhor? Então, galera, reparem nisso. A pedra havia sido retirada. Tá bom? A pedra havia sido retirada. E Maria, no mesmo instante, ela fica meio perplexa e vai ver o que tinha acontecido. Quem não iria? Ela já estava ali para ver Jesus. Quando ela olha dentro do túmulo, ela repara numa coisa bem interessante. Jesus não estava lá. Jesus não estava lá. E qual foi a reação de Maria? Qual foi a reação de Madalena? Ó, fala aqui. Ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Madalena saiu correndo como uma característica básica de quem está desesperado. Então nós podemos notar que quando Maria olha e percebe que Jesus não está ali,
ela fica desesperada. E quem não ficaria? Remetendo às nossas vidas, nós tomamos como os nossos desesperos. Quantas vezes nós nos desesperamos em nossa vida, em nosso caminhar? Quantas vezes uma coisinha que parece ser pequena, mas mesmo assim eu me desespero? E quantas vezes coisas que são realmente grandes, a gente também se desespera. Problemas financeiros, problemas pessoais, de relacionamento, e a gente vai se desesperando. Desesperando. Se nós olharmos bem, de maneira fria, ao pé da letra, Maria se desesperou porque sentia a falta de Cristo e vi que ali não estava Cristo. Então ela se desesperou. Então, se nós remetermos a nós mesmos, nós podemos perceber também que sem Cristo, há o desespero. Dá só uma licencinha aqui na filmagem, não, deixa aí. Então, galera, percebamos que os nossos desesperos, eles são como o de Maria, muitas vezes, eles são em vão. Porque se eu tenho Cristo, eu tenho fé e sei que o milagre vai acontecer, ou melhor, que o milagre está acontecendo. Mas Maria se desesperou. E esse desespero, eu não culpo ela, entende? Quem não se desesperaria? O desespero vem da falta de Cristo. Por isso que Maria se desesperou. E a passagem continua, né, dentro daquele desespero de Maria, ela chega e fala para João e fala para Pedro. Né? Não sei o nome de João, né, mas quem escreveu foi ele, foi João. Né? João é tão interessante, né, que ele fala, ele se chama do discípulo que ele mais amava. Né? João representa nós. Nós somos aquele que Jesus mais ama. Nós somos João. Né? Quando João fala do discípulo que ele mais amava, citando a si mesmo, nós também temos que se colocar como João. Nós também somos os discípulos mais amados. Tá bom? Só um deduzinho. Então, Maria foi lá e contou, né, para João e para Pedro o que tinha acontecido. Qual foi a reação de João e de Pedro? A mesma de Maria. Saíram correndo para ver o que tinha acontecido. Será que eles não acreditaram em Maria? Ou será que eles também bateram aquele... Meu Deus, e o Senhor? E o Senhor? Então eles saíram correndo. Quem não sairia? Foram ao túmulo, ver se Jesus estava ali. Foram lá. Chegando lá, é interessante que eles saíram correndo, os dois juntos, mas um chegou primeiro. Né? João chegou primeiro. Lógico que João chegaria primeiro, João é mais jovem. Né? Pedro já era um mais velhinho, né? Era o mais velho dos discípulos. Então provavelmente João chegaria primeiro. João chegou primeiro. Mas João para e espera Pedro. Esse sinal de respeito. Pedro, como líder dos discípulos, como aquele que Jesus escolheu para lhe suceder, ele simplesmente, ou João simplesmente espera a chegada de Pedro. Né? Então João esperou a chegada de Pedro, Pedro foi lá, chegou e entrou. Né? Pedro nem pegou pouco João, ele entrou. E foi lá e olhou e verificou o que estava acontecendo ali. Né? E Pedro ficou aquela coisa sem acreditar, o que está acontecendo aqui, nananana, ficou assim, meu Deus, o que é isso, o que está acontecendo? Enquanto que João, do lado de fora, olhou e creu. Né? João viu e ficou crendo naquilo que havia acontecido. João percebeu que Jesus havia ressuscitado. Galera, existem reações diferentes sobre os fatos que acontecem em nossas vidas. Enquanto que Maria olhou, se desesperou, João olhou e creu. Em nossas vidas também é assim. Há pessoas que vão ver a situação acontecendo, vão olhar e se desesperar. Há pessoas que vão ver a situação acontecendo
vão olhar e vão crer. Então há diferentes tipos de pessoas para diferentes fatos. Cada um vai ter a sua reação. Isso depende também muito da fé de cada um de nós. Então, diante dessa situação, João viu e creu naquilo que estava acontecendo. Mesmo parecendo que não era isso. Mesmo parecendo que o que Maria tinha dito fizesse muito mais sentido dentro da nossa humanidade. Roubaram o meu Senhor. Faz muito mais sentido você acreditar que entraram dentro do túmulo, pegaram o corpo de Jesus e levaram, do que você acreditar que Jesus ressuscitou e saiu de lá. Então, dentro da nossa narrativa, nós podemos comparar esses dois fatos. Comparar Maria, desesperada com o que havia acontecido, e João olhando e crendo. E agora olhe para você mesmo. Você, nesse momento, se comporta como Maria ou se comporta como João? Olhe para você mesmo e pense. Mas a passagem não encerra aqui. Tudo isso é um preparatório para que nós percebamos, para que nós aceitemos a ressurreição de Cristo. A passagem não acaba aí. Na nossa narrativa, nós percebemos a reação de Maria, a reação de João, percebemos a reação de Pedro e tentamos nos colocar no lugar deles. Porque assim somos nós, somos falhos. Mas assim somos nós temos fé e acreditamos em Cristo. No decorrer da passagem, mas você percebe que ele fala bem claro aqui que Maria tinha ficado perto do túmulo. Ela não se afastou, não. Ela estava ali perto, provavelmente procurando por Jesus, procurando alguma pista para onde Jesus havia ido. Então Maria ficou ali, pertinho do túmulo. E a narrativa, ela fala assim, enquanto se inclinou-se para olhar para dentro do túmulo, ela enxergou 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido colocado o corpo, uma à cabeceira, outra aos pés. Então nós reparamos isso. Maria olhou, ela foi lá, botou a cabecinha, olhou e viu 2 anjos. Galera, entendam uma coisa. Nesse exato momento, Maria viu o milagre. Estavam ali os anjos. E mesmo assim, Maria ainda não acreditou. Maria ainda não havia entendido. Eu não estou falando mal de Maria Madalena. Ela é um exemplo de conversão. Mas é porque dentro dessa narrativa, ela remete muito ao que nós somos. Mas muito, quando eu falo nós, eu me incluo, estou me incluindo com certeza. Maria viu ali que o milagre estava concretizado e ainda assim não acreditou. E ainda assim não entendeu o que havia de estar acontecendo ali. E continuando, os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor, não sei onde o colocaram. Os anjos falaram com Maria e Maria ainda não percebeu que aquilo ali eram seres de Deus. Mais uma vez eu digo, como culpar Maria diante de todos aqueles fatos, diante de toda aquele chuva de emoções que ela estava recebendo? Super normal isso, galera. Nós também temos cada comportamento diferente de acordo com o que nós passamos na nossa vida. Então, dentro desse contexto, que está dizendo aqui, Maria se vira para trás e vê Jesus. Preste atenção, agora Maria viu Jesus, o próprio Cristo ali. E ela não reconheceu. Maria não reconheceu que ali estava Jesus.
Ela olha para trás e pensa que ele é um jardineiro. É engraçado, né? Porque isso faz lembrar daquelas historinhas, né, que a gente sempre conta, que Jesus se faz passar, né, por pessoas, por mendigos, né, para ver se nós estamos fazendo a coisa certa, para ver se nós podemos ajudar. Mas o contexto não é esse. Era Jesus mesmo que estava ali. Era o próprio Jesus, o próprio Cristo. E Madalena olha para trás e ainda pergunta: foi tu que levaste o meu Senhor? Se foi tu, traz ele de volta. E ele só fala uma palavra. Meu, Jesus, acho incrível. Porque você vê a quantidade de fatos que estavam ali acontecendo para Maria crer. Como João creu. Mas quando Jesus... Meu Deus do céu. Jesus precisou só de uma palavra. Jesus precisou de uma palavra para mudar toda a visão de Maria. Não precisou de discursos, milagres, aparições fantásticas. Não, uma palavra. Jesus olha para Maria e fala: Maria. Que interessante. Nesse momento, Maria tem um choque de realidade e percebe que quem está ali na frente dela é Cristo. Ela percebe que é Jesus que está ali. E no mesmo momento, o coração dela deve ter se enchido de uma alegria muito grande. Que não se contentou dentro do peito de Maria. Um coração que ficou pulsando muito forte. A gente percebe aqui que ela exclama: Rabuni, quer dizer mestre. E ela vai tocar em Jesus para ver se ele mesmo, não sei, ou de alegria porque está ali junto com seu mestre, com Cristo que está ressuscitado. A alegria dela é imensa. E nós também participamos dessa alegria do Cristo ressuscitado. Nós também estamos para participar dessa alegria, dessa felicidade de estar em Cristo. Nós também. Nós também, assim como Maria, vivenciamos este amor. Esta ressurreição. Jesus fala: Maria, não me toque ainda, porque eu não subi ao meu Pai. E ele fala aquela palavra que hoje eu guardo no meu coração e tomo para a minha vida e tome você também para a sua. Parece assim uma frase normal que Jesus fala para Maria, mas não é não. O que Jesus fala para Maria, ele fala para nós. E eu vou ler aqui para vocês. Não me segures, pois ainda não subi para junto do meu Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos. Mas vai dizer aos meus irmãos. Ele pede para Maria. Sei lá qual foi o adjetivo que eu uso aqui. Adjetivo não, substantivo. Não sei nem o que é, estou ruim em português. Mas ele fala para Maria para anunciar a sua ressurreição. Ele é bem claro quando diz: vai anunciar, vai falar para os meus irmãos. E hoje ele pede também para você: vá anunciar o Cristo ressuscitado. Vá anunciar a ressurreição de Cristo. Para nós percebermos esta ressurreição, temos que passar pelo que Maria e os outros discípulos passaram. Temos que passar pela escuridão, passar muitas vezes pelo desespero, passar muitas vezes pela falta de crença, para que nós possamos entender que Cristo ressuscitou.
para que nós possamos entender que ali está Jesus. Esse caminho tortuoso é de grande crescimento para cada um de nós. Então, que nós possamos viver anunciando esta ressurreição. Essa prova de amor que Cristo deu por cada um de nós. Se nós podemos ser como João, que não necessitou passar por uma dessas coisas para enxergar o ressuscitado, ótimo. Mas muitas vezes nós vamos passar sim por esses problemas. Mas nunca deixamos de anunciar o ressuscitado. Para encerrar, eu quero só falar de Nicodemos, falar bem rápido aqui dele, que antes da sua morte, Jesus conversa com Nicodemos, né, e fala para ele sobre que ele precisaria nascer de novo, que ele precisaria ressuscitar. E hoje eu falo para você, Cristo ressuscitou, mas você também é chamado a ressuscitar. Você também é chamado a mudar de vida. Você também é chamado a se transfigurar, a se transformar em um algo melhor. Jesus é claro quando fala para Nicodemos: o vento sopra onde quer. Vocês podem até ler aí, João 3. Em João 3 ele fala aqui, ó. Aqui, ó. João 3, 23. Está lá para Nicodemos. Pegue e leia, tarefa de casa de vocês. Leia a passagem sobre Nicodemos, né? Sobre quando Jesus fala sobre a nossa ressurreição. Não é só Jesus que ressuscitou. Não era só Jesus que precisava ressuscitar. Jesus ressuscitou por causa da gente, por causa dos nossos pecados, para que nós possamos ser livres. Mas ele pede que cada um de nós, assim como ele falou para Nicodemos, também possamos ressuscitar. Então é isso, galera. Amém. Muito obrigado pela participação de todos. Ok? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, procurem seu catequista, ok? Para tirar as dúvidas sobre esse tema. E vamos viver essa ressurreição. A nossa ressurreição e a ressurreição de Cristo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.